Muito bem, pessoal, então a aula de matemática aplicada. Foi passado para a gente aí que faríamos aqui o conteúdo online do que está na ementa, né? Então a ementa divide para a gente aí 2 unidades, eu vou tentar trabalhar da melhor forma possível, que são essa divisão aí. Mas pode ser que tenha uma coisa ou outra que seja modificada aí para que facilite o seu aprendizado, tá bom? Bom, no modo geral, a gente começa aqui então falando sobre produtos notáveis, tá? Sobre produtos notáveis. Deixa eu só pegar aqui a canetinha, beleza. Então, produtos notáveis, por vezes, eles aparecem aí nos nossos cálculos, nas nossas atividades, e a gente precisa ter maior familiaridade com produtos notáveis, né? Produtos notáveis, para quem lembra lá da escola da tia Teteia, né? Nona série, tá certo? Ela ensinou pra gente assim lá, ó, A mais B ao quadrado. Então, isso aí seria um produto notável. Como é que a gente resolve isso aqui? Quem está familiarizado já com a matemática vai fazer direto, mas o caminho é esse aqui, ó. Vezes A, justamente por conta deste expoente aqui, ó, né? Então, essa célula A mais B está sendo multiplicada 2 vezes, ok? Daqui em diante, eu aplico facilmente aqui aquela multiplicação, né, distributiva que você conhece também lá da escolinha da tia Teté, coisa bem básica mesmo. Então, a primeira parcela aqui, ó, A vezes A é o quê? A ao quadrado, né? Aí, de novo, A vezes B, né? Observando aqui os sinais, ó, né? O sinal do A aqui é positivo e do B também é positivo, então fica mais A menos, né? Agora, o B, a parcela B, ó, né? B vezes A, né? De novo, positivo os dois, então fica mais A vezes B. Positivo os dois, então B ao quadrado. Para a gente finalizar, a gente apenas vem e organiza. Como isso daqui, ó, é igual, né? Como isso daqui é igual, então vai ficar A ao quadrado mais vezes AB mais B ao quadrado, né? Então esse daí seria o nosso primeiro produto notável, bastante comum nos nossos cálculos, né? O nome desse produto notável, ele é o quadrado da soma, tá? Se a gente tem o quadrado da soma, a gente tem também o subtração, né? Então temos aí o quadrado da subtração. Então vai seguir a mesma lógica, ó. A menos B vezes A menos B, tá? Igual, aplicando aqui, ó, aquela velha distributiva, então vai ficar mais A vezes mais A ao quadrado, né? Os sinais aí são iguais, então repete o sinal, né? A menos B, agora os sinais são diferentes, né? Então vai ficar o quê? Negativo, tá? Sinais diferentes, o sinal diz pra gente que é negativo. A menos AB, né? Depois agora, né, o menos B vezes A e o menos B vezes menos B. Então, menos B vezes A, sinais diferentes. Então, negativo de novo. Então, menos B vezes A menos BA, né? Que é a mesma coisa que AB. Você vai observar aqui que daqui a pouco a gente vai somar esses dois elementos aí, né? E menos B vezes menos B, nós temos sinais iguais, positivo, então B ao quadrado. Para finalizar, então, a gente vem e simplifica, né? Ajeita, arruma a casa, né? Então, menos 2AB mais
b ao quadrado. De novo, né? Quem tem habilidade com isso aqui não precisaria passar por esse meio caminho aqui, né? Já iria direto lá. Tem muita gente que tem essa habilidade. Mas se você não tem problema. É preciso entender de onde vêm as coisas, né? Outro produto notável também bastante comum é a soma pela diferença. Então, A mais B vezes A menos B. Né? E a gente vai aplicar a mesma distributiva. Então, A vezes A ao quadrado. Ficou feio esse A, né? Ficou muito feio esse A. Deixa eu apagar ele aqui rapidinho. Isso, pronto. Né? Então, A ao quadrado. Né? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, nós temos menos AB, porque o sinal é diferente, né? Mais com menos dá menos. E agora a gente vai fazer o mais B vezes mais A. Então, sinais iguais, então dá positivo, né? Mais com mais dá positivo. Então, mais BA. E por último, mais B vezes menos B, nós temos menos B ao quadrado. Observe ó, que essas duas criaturas aqui, ó, elas são opostas, né? A gente diz que elas são opostas, né? Então, um é negativo, o outro é positivo, tá? Então, elas por si só, sozinhas, conjuntas e absolutas, elas se zeram, né? Deixando aí apenas o que, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado. Professor, existem apenas esses três produtos notáveis? Não. Tem a soma, o cubo da soma e o cubo da diferença, que segue a mesma lógica, tá? Segue a mesma lógica. Para o nosso curso, para as nossas atividades, nós vamos ficar basicamente com esses três aí, certo? Então, para resumir, né? Para resumir, ó, né? A mais B, né? Você pode cantar aquela velha musiquinha, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? A menos B ao quadrado, né? Então a musiquinha muda um pouco, ó. Quadrado do primeiro menos vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, né? A mais B vezes A menos B. Então, a gente tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso aqui, pessoal. Fecha a conta e passa a régua, tá? Só isso aqui. Veja como é simples, veja como é fácil, né? Em fatoração, a gente tem alguns casos a observar, né? Então, fatorar, a gente vai fazer o quê? Uma expressão algébrica que a gente vai transformar em um produto. Então, vamos aqui ao primeiro caso, tá? Eu acho que se dividir em casos assim fica bem mais fácil. Tá? O primeiro caso, a gente vai fazer o quê? Ó? Fator. Então, você vai precisar identificar o fator que se repete, às vezes ele está mascarado, e vai colocar ele em evidência, ou seja, fora do parênteses, né? Então, 6x ao quadrado mais 12x z menos 10x a quarta, vezes a, né? Então a gente precisa olhar aqui, ter um raio-x aqui e identificar qual é o elemento que pode estar dentro desses outros. Olha só, todos esses números aqui, ó, eles são o quê? São pares, né?
Então, todo número par, facilmente eu divido ele por 2, tá certo? Então, o fator que está comum a essas constantes, esse númerozinho que a gente tem aqui, ó, 10, 12, 6, a gente chama de constante, né? Então, desculpa. Então, esse valorzinho pode ser 2, tá? Porque eles são par. Beleza. Eu vou simplesmente achar aqui um valor, ó, que esteja nos 3 elementos, ó, né? Nos 3 elementos. Então, eu tenho x nessa primeira, tenho x nessa segunda e tenho x nessa terceira, certo? Então, o x eu já posso colocar aqui. Só que, olha só, aqui é x ao quadrado, aqui é x ao cubo e aqui é x à quarta. Então, x ao quadrado está dentro do x ao cubo. X ao quadrado também está dentro do x à quarta. Então, o meu x ao quadrado, ele é elemento comum, ele é fator comum nessas 3 parcelas aí. Certo? Então, pronto. O meu fator comum é justamente 2x ao quadrado. Agora eu vou pegar cada parcela dessa daqui, ó, e vou dividir pelo meu fator em evidência. Então, 6x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, simplesmente dá o quê? Dá 3. Porque se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 2x ao quadrado, eu tenho 6x ao quadrado. Certo? Minha outra parcela, ó, né? Então, 12x ao cubo, né? Positivo. Então, mais 12x ao cubo z dividido por 2x ao quadrado, a gente tem o que, ó? É 6, né? 6 primeiramente, porque 6 vezes 2 é 12. X, apenas x, porque x vezes x ao quadrado é x ao cubo, né? A gente vai somar os expoentes, e aí quando a gente não tem o expoente aqui desenhadinho, o expoente é 1, né? E vezes z, certo? Vezes z. O z, né? Ele está aqui na parcela também. Agora, nessa última parcela, nós temos o sinal de menos. Ó. Então, tem que atentar para esse sinal de menos. Então, menos, tá? Menos vezes o mais do nosso fator em evidência, menos, né? Então, 10 dividido por 2, 5, certo? X à quarta dividido por x ao quadrado, x ao quadrado, vezes o a. Só está faltando aqui o a, né? Então, essa daqui seria o nosso fator em evidência. Quer mais um exemplo? Né? Você quer mais um exemplo? Deixa eu ver aqui mais um exemplo. Eu tinha separado aqui um exemplo ainda agora. Deixa eu ver, cadê ele? Mais um exemplo. Então, vamos ver esse outro aqui, ó. Exemplo. 12 x ao cubo a ao cubo xa certo? Mais 24 x à quarta veja, quem é o elemento comum, né? De novo, ó, nós temos aqui números pares, né? Então, facilmente a gente pode pegar um número par, certo? Vamos ver um número par aqui que seja, por exemplo, fácil para dividir entre os 3, né? 6, por exemplo. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 4 vai dar 24. A evidência vai ser 6. Como o x parcelas, então a gente bota o x aqui. Então, vai lá aqui também. Eles vão ter outro expoente? Não, porque aqui nessa parcela, ó, já está o x vezes a, certo? Então, esse aí é o nosso fator comum que vai ficar em evidência, ou seja, que for parênteses. Tá?
Agora vamos começar as divisões, né? 12x ao cubo dividido por 6xa, então vai ser o que? 2, né? Porque 2 vezes 6 é 12, x ao quadrado, né? Somar os expoentes. Quando eu voltar multiplicando, os expoentes são somados, né? Atento ainda ao sinal, 18 dividido por 6, então eu tenho 3, né? Então 3 vezes 6, 18. XA já está aqui, né? Então eu não preciso colocar aqui dentro, né? Por último, né? 6 vezes 4, 24, né? Então x a terceira, certo? Vezes a terceira, né? Porque daí dá o x à quarta e o a à quarta, certo? Então, esse daí é o meu segundo exemplo, certo? Então, o primeiro caso é achar o fator comum e colocar em evidência. O próximo caso é o segundo caso, né? Segundo caso. Os elementos que são semelhantes, né? Essa aqui é a ideia. Então, no exemplo seguinte, x, y mais x, z mais a, y mais a, z. Certo? O passo é colocar os elementos em evidência, né? Então, nesse primeiro bloco aqui, quem seria o elemento em evidência? O x, né? Então, o x, a gente vai fazer o agrupamento dessa primeira parte, que tem o elemento x como um fator comum, né? Então, x, aí dentro do parênteses, x é o fator comum que a gente colocou em evidência, e dentro do parênteses vai ficar o y mais z, né? Porque daí se eu aplicar aquela regrinha distributiva, eu vou ter lá de novo o x, y mais x, z, né? Mas, agora eu vou pegar neste segundo bloco, de novo, o elemento, o fator comum, que no caso é o a, né? E dentro do parênteses eu vou ter, desculpa, não é x, é y, tá? É o y. Então, dentro do parênteses eu vou ter y mais z. E aí você observa o quê? Que dá para colocar de novo, né? Porque eu tenho um elemento repetido, dá para colocar, vamos dizer assim, em evidência, né? Então, quem vai ser a minha evidência agora? Vai ser o y mais z, x mais a, certo? Então, primeiro eu fiz aqui um agrupamento, colocando dois elementos em evidência, depois um mais simplificado, colocando outro elemento em evidência. Certo? O terceiro caso, bem simples esse segundo caso, né? Terceiro caso é o caso da diferença de dois quadrados. Diferença quadrados. Certo? O que é a diferença de dois quadrados? Ora, eu tenho x ao quadrado menos y ao quadrado. Se você olhar, isso daqui é um produto notável, né? Ele já é o resultado de um produto notável. Então, a fatoração, ou seja, a demonstração que eu vou precisar fazer é colocando mais claro esse fator, esse produto notável, né? Então, seria como? Bom, você sabe, né, que x mais y vezes x menos y, ele é o quadrado da diferença, né? Então, a diferença de dois quadrados, né? Acabamos de ver esse daí lá no
produto notável, certo? O quarto caso agora, a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Ou só quadrado. Trinômio quadrado perfeito. Também, né, é o retorno do produto notável, tá? Então, lembram que a gente tinha aqui, ó, como resultado x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, né? Esse fator aqui ele é o resultado, né, de um produto notável, né? E quem é o produto notável? É essa primeira parcela com essa segunda parcela, ambos elevado ao quadrado, e atentar para esse sinal aqui, ó, certo? Para esse sinal aqui. Então fica como? Fica x mais y ao quadrado. Esse daí seria o quadrado perfeito. A gente também tem, né, quando né? Então, o outro caso aqui, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. De novo, ó, né, essa primeira parte aqui, ó, com essa segunda parte, o sinal ele é negativo, tá? Então, precisa sempre estar atento a isso. Então, vai ser como? X menos y. Se lá no produto notável eu sair dessa parcela para essa, então na fatoração eu saio dessa parcela e vou para essa parcela. Tá? Bem simples, né? Ok? O quinto caso, para a gente encerrar a nossa aula de fatoração, tá? Quinto caso é o trinômio do segundo grau. Trinômio em alguns livros você vai encontrar o trinômio do segundo grau como sendo soma e produto, tá? Soma e produto, né? O que é o trinômio do segundo grau, né? É a expressão algébrica na forma que você conhece do segundo grau, ó, tá? X ao quadrado mais ax ao quadrado, né? Mais bx mais c, isso igual a zero, né? Isso daqui é quem é o formato da equação de segundo grau. Só que quando A é igual a 1, né, a gente pode escrever isso da seguinte forma: x ao quadrado mais a soma das duas raízes, né, que juntas dão o valor de b, bx, mais o produto das duas raízes, que é igual a c. Esse aqui, ó, é o trinômio do segundo grau, tá? Que é então a soma e o produto, certo? Né? Então a gente teria aí o que, ó? Que a gente pode escrever, na verdade, né? Deixa eu acabei fechando o quadradinho antes aqui. Soma e produto das raízes, a gente vai ter quem, ó, né? O x mais o a, certo? Vezes x mais b. Então aí a gente teria aí as somas e produtos, tá? Um exemplo, né, para a gente trabalhar aqui. Por exemplo, veja só. Né? No exemplo aqui, ó, x ao quadrado mais 7x
mais 12. Então, quem é o valor de A, tá? Quem é o valor de A, ou seja, as duas raízes, né? Quem é o valor de A que a gente pode colocar aqui, que somada com o valor da outra raiz vai dar 7, né? Então a gente pode aqui, ó, mais 3x mais 4, né? 3 mais 4, 7, certo? Então aqui eu tenho a soma, né? E 3 vezes 4, eu vou ter quem, ó? O produto, certo? Um outro exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, x ao quadrado, 6x mais 8, pronto, esse daqui, né? Como é que vai ficar aqui o x agora, né? A primeira aqui, ó, eu preciso de dois valores que somados agora deem menos 6, né? Que é a minha soma. E 8 ao mesmo tempo, tem que ser ao mesmo tempo, tá? Então seria o que, ó? Por exemplo, menos 2, né? Vezes x menos 4, por exemplo, tá? Porque olha só, menos 2 com menos 4, a gente tem menos 6, é a soma, né? Somando a menos 2 mais menos 4, então a gente tem menos 6. Já se a gente multiplicar, ó, fazer o produto, ó, menos 2 vezes menos 4, então mais 8, certo? Então esse seria aí o trinômio do segundo grau, né? Que acaba depois levando lá para a soma e produto das raízes, tá? Algo mais lá na frente. Beleza? Então, pessoal, eu termino essa nossa primeira aula aqui, tá bom? E aí já tem o primeiro videozinho aí. E na sequência eu já vou colocar os exercícios aqui, tá? Então, nos slides já vão os exercícios para vocês lá no grupo. Beleza? Forte abraço, então até a próxima.